tá? Então, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um concerto de poesia do Instituto Estação das Letras, e é com muita alegria, muita alegria mesmo. Suzana fechou o som. Vou começar tudo de novo. Vou começar tudo de novo, então. Boa tarde a todos. É com muita alegria que o Instituto Estação das Letras e a revista Malar Margens, comandada pelo nosso mestre aqui, Nuno Hall, poeta, mestre nosso também, editor da Malar Margens, recebemos o Afonso Henriques Neto, esse poeta. Ontem eu fiz um post e eu falei uma coisa que eu não falei, será que o Afonso vai gostar? Porque eu dizia o seguinte no post, viu? Afonso, eu falei que é um poeta que já faz parte da história da poesia brasileira contemporânea. Né? Eu acho que é assim que eu vejo você, é onde eu coloco você, tá? Então, aí eu pensei, será que ele vai dizer, vai pensar que eu estou chamando ele de velho? Não, é como eu percebo a tua poesia, você e a sua poesia. Então, assim, para o IEL, assim, receber você para falar da sua poesia é uma alegria, para nós vai ser uma experiência, né, de muita riqueza, porque você tem muita história para contar, muita história, e tem uma trajetória dedicada à poesia. Digamos assim, é um trabalho, além do poeta, não é? Eu penso que você é sempre um trabalhador, né, da poesia, né? Porque tanto você trabalha, né, com ensaios, traduções, já fez traduções preciosas para nós, e tem uma obra grande, uma obra publicou muito. Eu estava agora com ele mostrando que eu tenho quase todos os livros, tenho aqui, não vai dar para mostrar todos, enfim, né? Quem vai fazer depois isso vai falar um pouco mais, que é sempre o Nuno que faz essa intermediação, embora eu me meta um pouco perguntando algumas coisas, né? Mas assim, Afonso, te agradecer muito você vir aqui conversar conosco, né? Então, não sei se o Nuno chegou a preparar a bio do Afonso, acredito que sim, um pouco, então vou passar para ele e depois a gente continua a conversar. Né? Não é demais lembrar também que o Afonso faz parte, gloriosamente para nós, nos quadros do nosso... um dos nossos mestres aqui, volta e meia está aqui trabalhando conosco, com oficinas, e tem a história da poesia que ele está prometendo reeditar agora para nós no próximo semestre, que é preciosa e imperdível. Poucas vezes você não vê alguém condensar a história da poesia. E não é só a brasileira, não. A poesia como gênero, e em termos de história, ele nos remete aos fundamentos da poesia. E você conhece os autores maravilhosos, latinos, gregos, aí ele vem até a modernidade. Obrigada, Nuno. Obrigada, Afonso. Nuno, por favor, você passa a palavra para você. Boa tarde a todo mundo. Que bom ter vocês aqui de novo nesse sábado. Bom, essa apresentação ela vai ser uma apresentação um pouco afetiva, né? Porque o Afonso faz parte de um conjunto de poetas que eu descobri ali pelos 13 anos de idade. Eu tinha, acho que uns 4 anos apenas, você tinha lançado o primeiro livro, né, Afonso? É de 72, essa pequena relíquia aqui, ó, Misterioso Ladrão de Tenerife, que o Afonso publicou junto com o Eudoro Augusto. Mas eu entrei em contato com a poesia dele em 76, quando descobri por acaso aquela Livraria Muro, a histórica Livraria Muro, ali em Ipanema, e comprei aquela antologia da Heloísa Buarque de Holanda, 26 Poetas Hoje. Aí a gente tem aquelas afinidades
maiores e menores, enfim, o Afonso, a poesia do Afonso ali me causou grande impacto, e eu comecei a correr atrás dele, de alguns outros e algumas outras poetas ali presentes. Comecei a correr atrás. Primeiro fiquei impressionado, porque até pouco tempo antes disso, uns 2 anos antes, eu achava que poesia era uma coisa de gente morta, né? Que só gente morta que fazia. E aí eu descobri uma turma de jovens, né? O Afonso é jovem há mais tempo que eu, é um pouco mais tempo que eu, mas continua jovem e vinha fazendo, ali com 20 e poucos anos, né? Fazendo uma poesia excelente e que me deixou muito interessado e confirmou aquele gosto, quer dizer, realmente eu gosto disso, né? Então, e desde então eu vim acompanhando, né, a produção. Eu tenho vários livros aqui do Afonso também, eu não consegui localizar todos, mas tem alguns aqui comigo. Ele publicou O Misterioso Ladrão de Tenerife, que é de 72, e em 97, a Sete Letras, não é isso, Afonso? Publicou uma edição comemorativa dos 25 anos do livro, né? Depois desse primeiro livro veio Restos, Estrelas e Fraturas. Esse eu, infelizmente, não tenho. Ossos do Paraíso, Avenida Eros, que eu tenho, mas está aqui, mas não consegui encontrar. Eu mudei há não muito tempo, ainda estou organizando isso. Abismo com Violinos, Eles Devem Ter Visto o Caos, Ser Infinitas Palavras, e por aí vai. Cidade Vertigem, que é um livro interessantíssimo, que se debruça sobre que, aliás, é uma questão que atravessa muito a sua poesia, né? Cidade, o urbano atravessa muito a sua poesia, mas o Cidade Vertigem é um livro que eu recomendo demais, assim, para quem gosta de pensar a cidade e se debruçar sobre a ideia de cidade. E é isso, assim. Eu queria que você falasse, Afonso, como é que foi. Ficou congelado tá congelado né, gente? Parece, né? Tá. Vamos esperar um minutinho ele voltar, senão eu continuo aqui com o Afonso. Tá? E aí ele vai e volta, gente. Oi, Nuno. Congelou. Ele deu uma congelada lá. Vai voltar daqui a pouco. Essa história dos congelamentos é tão esquisita, né? A gente fica assim... Estava no metade da pergunta, aí eu fico tentando aqui adivinhar. Eu acho que ele está falando da Cidade Vertigem, né? Enfim, acho que ele ia fazer uma pergunta sobre o livro, né? Não sei bem se era sobre Cidade Vertigem, eu acho que é lá dos inícios. Começar do início, né? Estou tentando aqui supor, né? Supor, porque eu acho que ele falou da Cidade Vertigem, assim, en passant, ele falou, mas ele ia... Enfim, Afonso, eu vou assim... Eu não sei se eu continuo, eu espero não voltar. Acho que eu vou esperar ele voltar, né? Espera só mais um pouquinho, né? Várias coisas também, mas... Se você quiser, eu posso começar a falar um pouquinho do início também. Eu acho que você podia... Vamos fazer o seguinte. Afonso, eu tenho a impressão que ele ia por esse caminho, tá? Eu tenho certeza que não era sobre a Cidade de Vertigem. Eu acho que ele ia pelo caminho dos seus começos. Quer dizer, como é que você começa na poesia, inicia... Acho que a base da pergunta dele seria o seguinte, né, Afonso? Você vem de uma família de poetas, né? É uma família, não tem como fugir disso, né? Não tem como falar sem dizer, né? Então, a minha pergunta seria essa, assim, como é que foi começar sob, talvez, o peso de poetas tão importantes que foram, né? Você teve, né, um avô, um pai, quer dizer, é uma linhagem de poetas. Então, entra por aí que depois eu localizo o Nuno. Nuno, eu fiz uma pergunta para ele, tá? Só para...
Tá ótimo. Peço desculpas, porque chegou um técnico da NET aqui e garantiu que a internet não ia cair. Ele está mexendo em outra coisa. E aí acho que caiu, não sei. Peço desculpas a todo mundo, tá? Eu estou no celular agora, mas Tá então, bom. desculpem. Não, tudo bem. Tá. Não, Pode eu vou... falar. Afonso, né? Está com a palavra. Bom, a Suzana colocou quero falar um pouquinho das minhas origens, né? Como é que a poesia aconteceu para mim. Não, a Suzana tem toda a razão. Você ser filho, né? Eu nasci posso dizer, numa casa de poesia, né? A- a- Meus antepassados são muitos, né, escritores, sendo dois muito bons. E tem mais, teve outros, mas esses dois, o, o, o primeiro é o Bernardo Guimarães, né, o autor da Escravizaura, romancista e conhecido, mas também bom poeta romântico. E Bernardo era tio-avô do meu avô. Então, ele é meu tio, trisavô, essas coisas. Mas eu gosto muito da obra do Bernardo, gosto muito mesmo. É um autor importantíssimo, eu acho, dentro do romantismo. E depois vem meu avô, que junto com Cruz e Souza, são os dois grandes nomes do simbolismo brasileiro, né? Então, é um poeta também mais do que conhecido enfim, já um clássico também da língua portuguesa, que eu não tenho nem mais o que muito falar sobre, porque todo mundo acho que já conhece, né? Meu pai é um poeta que já vem do pós-modernismo, né? Muitos colocam ele na geração de 45, né? Que é a geração de João Cabral, de Melo Neto e outros grandes poetas, né? E, bom, ainda tem meu tio, que é poeta e principalmente contista, que é o João Afonso, que é um contista muito importante do modernismo mineiro, da geração do Drummond, etc. Foi muito amigo do Drummond, mas morreu novo, morreu com 40 e poucos anos, e mesmo assim deixou uma obra bem importante. Então, eu nasci no meio desses livros todos, né? E, obviamente, que isso para mim foi muito importante. Mas eu sempre faço uma pergunta a mim mesmo, né? Você nascer numa casa assim de poetas, escritores, uma família, significa que você necessariamente vai escrever poesia? Minha resposta sempre foi não, porque eu tenho uma quantidade enorme de primos e primas, né? Porque meu avô teve 15 filhos, de dezenas e dezenas e dezenas de primos, né? E primas. E o único que escreve poesia sou eu, né? Entre todo mundo. Então, não é. Meu irmão é artista plástico. Ele até gosta de escrever também, mas ele não é escritor, né? Minha irmã é arquiteta, antropóloga, escreve os livros dela, mas também não é poeta, né? O único poeta sou eu. Então, não é só porque eu nasci, né, dentro da família que eu sou poeta. Não, a poesia é algo que você traz dentro de você, independente de ter nascido aqui, ali ou acolá. Eu acho isso. Eu nascer numa casa de poetas me ajudou muito, porque eu sempre gostei de poesia, desde que eu me entendo de gente, e depois que eu cresci um pouco, eu tinha os livros à minha mão. Meu pai tinha uma biblioteca fantástica, então eu podia ler tudo, né? Que me interessasse, eu ficava lá fuçando e tal. Sempre fui um rato de biblioteca. Então, isso me ajudou muito na minha formação. Tanto é que, quando eu fui fazer faculdade, muita gente me disse: você vai fazer letras? Eu disse: não vou fazer letras, porque letras eu já tenho o curso completo aqui em casa, né? Não tem necessidade, realmente não vou lá para ficar. Enfim. E eu nunca tive vontade de me dizer assim, de me especializar na crítica literária, né? Meu interesse era na criação mesmo, porque eu escrevia desde sempre. Então, na adolescência, eu fazia uma poesia muito ruim, de pastiche dos poetas que eu lia, né? Mas que já era um treino, era um treino. Eu tenho até um caderno antigo que eu descobri recentemente, que eu ri muito, porque eu
eu pastichando o meu avô simbolista, né? Uma coisa horrorosa, um negócio triste, mas era um trabalho dos 15 anos, e que é muito interessante se você olhar por esse aspecto, né? Então, eu treinei muito a poesia, mas eu me lembro de ter, um belo dia, lido dois poetas assim que me deram um susto, né? Nessa fase dos 16 anos, que foi, no Brasil, de um lado, o Drummond, e de Portugal, o Fernando Pessoa, né? E principalmente o Pessoa quase que me deu eu fui a nocaute com ele, né? Eu me lembro de ter tido uma espécie de febre mesmo. Acho que eu tive uns 38,5, mais ou menos, depois da leitura do Pessoa a primeira vez. Foi uma revelação da poesia para mim, assim, de uma maneira, né, muito forte. E a partir dali eu me lembro que eu mudei o meu olhar, a minha maneira de escrever, e comecei a escrever um outro tipo de poesia, né? E aí comecei a buscar quem era o Afonso no meio desse monte de livro que eu lia, né? O que é uma busca meio complicada, porque você fica imbricado, né, com todas essas vozes. E eu sempre adorei essa quantidade de vozes na minha cabeça. Por isso que eu acho que eu sou meio pessoano mesmo, nesse sentido, né? Eu, eu gosto, eu gosto. Eu gosto de me influenciar por um poeta e escrever à maneira dele. Depois eu jogo fora, mas eu gosto disso. E eu acho um treino gostoso, né? Enfim, aí eu comecei a escrever e aí vem a produção do meu primeiro livro, que, que aí já entra numa outra coisa, que é o momento que a gente está vivendo político, né? Eu já estava na Universidade de Brasília, que eu morava em Brasília, nós estávamos debaixo da ditadura militar, estava acontecendo tudo aquilo que a gente sabe que aconteceu de trágico, né, no país naquele momento. Inclusive, eu assisti coisas na Universidade de Brasília que são inacreditáveis, como invasão da universidade por tropas militares e queima dos livros da Biblioteca Central da Universidade no pátio de estacionamento. Pilhas de livros sendo queimados. Parecia filme nazista mesmo, né? Vamos falar com todas as letras. Mas, enfim, eu vivi esse momento muito duro, né, da política brasileira, quando eu comecei a escrever uma poesia que eu posso chamar de minha poesia mesmo, né? E aí, nesse período, eu fiquei muito amigo do Eudoro Augusto, que ele era também da universidade, né, meu companheiro lá em Brasília, e a gente publicava poesia no Correio Brasiliense, no jornal de lá, e então ficamos amigos e trocávamos figurinhas. E um dia, conversando sobre a dificuldade de se publicar poesia, que é uma dificuldade permanente, de sempre, né? Mas, naquele período, ainda tinha o dado da censura, né? Uma vez eu levei para um editor amigo meu de Brasília, tinha uma editora lá, o meu primeiro livro que eu organizei, onde tinha alguns poemas que já vão depois estar no Ladrão de Tenerife. Ele leu, gostou muito, mas disse: Afonso, eu não posso publicar. Ele foi muito sincero, né? Isso é pós-ato 5, uma censura brutal, né? Ele falou: olha, Afonso, eu não posso publicar. Esse poema, esse, eu não posso publicar. Eu sei que eles não são panfletários, mas eles são perigosos. Eu disse: tá bom, então deixa de, não vou publicar nada com você, não, fica tranquilo. Então, era esse o momento que a gente vivia. Então, eu e o Eudoro resolvemos fazer um livro independente, né? Vamos pagar do nosso bolso um livro que a gente bota numa gráfica, tira e distribui de uma maneira independente, driblando essa conversa de censura e ficar ouvindo de um editor que não pode publicar isso ou aquilo não me interessa, né? Bom, enfim. E aí a gente criou o Ladrão de Tenerife em duas vozes, né? Um livro feito a quatro mãos, um diálogo entre a poesia dele e a minha, e aí fizemos um livro quase como uma montagem cinematográfica. O Luiz Áquila, que é um pintor conhecido, né? Ele era professor na Universidade de Brasília, amigo nosso, e fez o projeto gráfico, né, do livro. Então, é um livro que eu tenho muito, muito carinho por ele, porque não só é o primeiro filho, né? Mas tem esse lado até um
de um lado duro, de enfrentar um momento muito difícil, de outro lado um pouco romântico, de vamos fazer um livro e sair vendendo ele ali, aqui, acolá, da maneira que a gente possa. Aí a gente editou. Nesse ano de 72, eu mudei para o Rio de Janeiro. E o Eudoro também, poucos meses depois. Quando a gente chegou aqui no Rio, a gente falou, Eudoro, a gente não fez o lançamento do livro, porque o livro não teve lançamento. Vamos fazer um lançamento aqui no Rio. O Eudoro falou, mas a gente não conhece ninguém no Rio. Eu falei, não interessa, a gente bota no jornal, a gente faz uma bagunça qualquer. E fizemos um convite, distribuímos o convite na praia, a opção de lugar que a gente ia, né? Entre os jovens, etc. E tal. E fizemos um lançamento numa pizzaria em Ipanema, até na rua Montenegro, atual Vinícius de Moraes. Era antiga Montenegro. Era uma pizzaria, chamava-se Pizzaiolo. Eu nunca mais esqueci, porque foi uma coisa muito marcante. A gente fez, então, esse lançamento achando que iam o quê? Iam as 4 pessoas da nossa família e mais 3 ou 4 amigos. A gente não conhecia muita gente. Para surpresa nossa, encheu, né? Eu acho que eu nunca tive um lançamento tão concorrido. Me lembro de não acreditar na quantidade de gente. E eram todos as pessoas jovens. Muito. Bom, nesse lançamento, eu conheci gente com 18 anos, assim, 19 anos, tipo Chacal, né? Então, assim, de poetas importantes, que depois criaram um nome importante. Eu me lembro muito de Chacal, de Ali Salomão, né? da Ana Cristina César, que tinha, sei lá, 16 anos, sei lá, uma menina, né? E, enfim, era uma. Depois é que a gente vai fazendo todo o filme posterior, diz assim, puxa, lá atrás, né, eu encontrei com a Ana Cristina um ano depois numa festa no Jardim Botânico, me lembro disso, dela vir para conversar comigo, ela devia ter, no máximo, 18 anos, disse, Afonso, eu li seu livro, gostei disso, gostei daquilo. Então, a gente trocava figurinha com todo mundo e foi aí que eu fiquei conhecendo todo mundo, né? Porque eu não era do Rio de Janeiro, né? Eu era de Minas, que estava em Brasília, e vim para cá. Mas, em um ano, eu já fazia parte dessa geração, né? Então, foi uma coisa muito, muito forte para mim, né? Então, hoje eu me Afonso, considero mais carinhoso. Sim. não, mas termina a frase, eu te interrompi. Não, eu digo, de repente eu me considero hoje mais carioca do que mineiro ou brasiliense, porque aqui é que eu ganhei mesmo, vamos dizer assim, né, a cara de poeta e força para seguir adiante, né? Eu ia te perguntar, assim, e depois eu vou passar logo para o Nuno, o bastão para o Nuno tocar, né? Se você tem, se podia dizer aí uns 3 poemas desse momento, tanto do primeiro livro quanto do segundo, Restos e Estrelas e Fraturas, se você tem como uns 3 poemas, Olha, é mais ou menos a nossa. A gente vai pedindo aos poucos, de 3 em 3 poemas aqui. eu vou Você lê ler o para primeiro nós. poema que eu escrevi para o Adão de Tenerife, né? Talvez seja o meu primeiro poema. É um poema de 1964, é um poema que eu tinha 20 anos. Logo depois da implantação da ditadura, eu escrevo um poema sobre aquela atmosfera que eu estava vivendo lá em Brasília, na universidade. O poema diz o seguinte: a paisagem não vale a pena. Pesa dizê-lo assim tão duramente, mas o que posso fazer contra os mascarados que penetraram os altos muros e agora coabitam os aposentos desolados? Já não vale a pena amanhã. Os embuçados chegaram em surdina e foram destroçando todos os pilares, todas as primaveras, as lúcidas esperanças, vultos tão horrendos que paralisaram o dia. A noite não significa mais nada. As casas dormem e não significam nada. O vento cortou-se em 1000 fatias de desespero. Que dimensão canta além da treva, a face repousada, os olhos claros? Então, esse é o meu primeiro poema
praticamente o primeiro do Ladrão. Deixa eu ler agora um poema da... Deixa eu ver aqui. Um poema do Restos, Estrelas e Fraturas, que é meu segundo livro, e aí já é meu primeiro livro solo, né? E é também um poema que tem o tom político. Nessa época, foi uma época que eu escrevi muito poema com esse tom político, né? Chama Dos Olhos do Não, que está na antologia da Heloísa Buarque de Holanda, que o Nuno acabou de citar, né? Dos Olhos do Não. Se lhes derem Kennedy, ou Khrushchev, ou De Gaulle, não acreditem nesta única realidade, neste implacável colar de conchas de ar. Se lhes derem os códigos, os gestos, as modas, não acreditem nessa enlatada realidade, nesta implacável aranha de invisíveis fios. Se lhes derem a esperança, o progresso, a palavra, não acreditem na imposta realidade, na implacável engrenagem das hélices de vácuo. Aprendam a olhar atrás do espelho, onde a história jamais penetra, a profunda história do não registrado. Aprendam a procurar debaixo da pedra a história do sangue evaporado, a história do anônimo desastre. Aprendam a perguntar por quem construiu a cidade, por quem cunhou o dinheiro, por quem mastigou a pólvora do canhão para que as sílabas das leis fossem cuspidas sobre as cabeças desses condenados ao silêncio. E mais um poema que eu dediquei, que está na antologia, e eu dediquei a Heloísa Buarque de Holanda. Eu dediquei a Heloísa porque a Heloísa enfim, foi muito interessante que ela me pediu para fazer a antologia, ela escolheu os poetas, né, e pediu a cada um deles um monte de poemas para ela selecionar. E eu entreguei para ela uma série de poemas, inclusive inéditos, que eu não tinha colocado no Restos das Estrelas, né? E ela pegou um desses inéditos e colocou na antologia. E me falou na época: Afonso, como é que é um poema desse que eu gosto tanto, você não botou no teu livro, rapaz? Você deixou de lado? Eu falei: eu achava que não estava legal para botar no livro. Ela falou: mas esse poema é ótimo. Então, eu achei muito interessante, que são olhares diferentes, né? Quer dizer, não é que eu não gostasse do poema, mas eu achava que eu tinha um pouco de dúvida. E ela não dúvida nenhuma, ela, entende? Aí eu falei: então o poema vou dedicar a você esse poema, né? O poema chama-se Torno a Repetir. Diz assim: o papel para sempre em branco. Entanto, o poeta bebia o dia. Era um banco de jardim. Mariposa a cuspir luz e lua, as coisas passeavam. Papel branco de todas as palavras. Um ritual acima do anjo, acima do entendimento celestial, por isso todos viam o poeta sonhar em incólumes avenidas. E as avenidas eram avenidas, não um gracejo de óleo inexistido. O papel, ou branco, se ardia. O poeta nem ao menos, ou desenhando o dia. Então, são os 3 poemas que você pediu aí. Obrigado, Afonso. Bom, você acabou falando o que se teria sido realmente, estava na direção da primeira pergunta que a Suzana encaminhou. Eu queria que se você saber se você poderia falar para a gente, nesse momento ali, naqueles anos 70, nos anos 70, né, 72 a 78, 79, como é que você, olhando hoje em perspectiva, vê essa sua inserção na geração, né? Assim, existia uma linguagem comum de geração mesmo? É uma questão. E a segunda, como é que você vê hoje a sua posição, se ela era uma posição de corte ou uma posição de continuidade, ou se é uma posição que estabelece diálogos e fraturas, né?
É uma pergunta até difícil, né? Porque eu acho que quando você fala diálogos e fraturas, que até tem a ver com o título do meu segundo livro, né? Uhum. É que talvez se aproxime mais do que seja. Porque, veja, havia uma linguagem bastante incomum dessa geração 70, que Uhum. era, de certa forma, um retorno ao modernismo, né? Mas ao modernismo oswaldiano, né? Aquela linguagem que elegia o coloquial, né? De uma maneira radical. Claro que na década de 70 a gente vai ter uma série de outros elementos que permeiam a geração, que não é apenas o retorno ao Oswald de Andrade. Quando a gente pensa também que o discurso da pop art, de um modo geral, inclusive da contracultura toda que estava presente, etc., etc. Mas eu nem vou entrar nisso, vai ficar muito longo, né? Mas eu também, de certa forma, retomava alguns postulados modernistas, mas eu fiquei praticamente, talvez seja uma voz quase única. Só não sou a voz única porque foi puxado de São Paulo, né, o Roberto Piva para a antologia, e eu tenho muito mais pontos de contato na minha poética com Roberto Piva do que com os poetas daqui do Rio, né, da geração marginal, que eu poderia eleger como a gente fosse pegar, por exemplo, a Nuvem Cigana, né, os poetas da Nuvem Cigana, que eram os poetas marcadamente cariocas e que pertenciam fortemente a essa geração, né? E que são poetas importantes. Chacal, Charles, Bernardo Vilhena, enfim. Mas a minha poesia não era casada com a deles, não. A influência maior na minha poesia vinha de Jorge de Lima e Murilo Mendes, ou seja, de poetas que tinham um tom surrealista, bastante surrealista na obra, né? Era um outro tom, né? Mas eles eram também dois grandes poetas modernistas, também, né? Só que trabalhando com uma linguagem também diferente dos demais modernistas lá nas décadas de 20 e 30. Né? Então, eu me aproximava muito mais da poética de Jorge de Lima e de Murilo Mendes, e, de certa forma, também da do Drummond, né? que são os três poetas que mais me influenciaram aqui no Brasil, os poetas modernos, né, que eu estou falando, que mais me influenciaram e que talvez me influenciem até hoje, porque a Invenção de Orfeu, do Jorge de Lima, nunca saiu da minha cabeceira. Quando eu li aquilo com 20 anos, eu enlouqueci também. Falei, meu Deus, que isso? Né? E esse livro, que eu considero talvez o mais... É até difícil falar o mais, né? Importante, porque isso é muito chato. Mas um dos grandes livros do modernismo brasileiro, da poesia moderna brasileira. Né? Eu, às vezes, fico tão entusiasmado com o livro que eu digo que é o mais importante da moderna poesia brasileira, é a Invenção de Orfeu. E que é um livro pouco lido, pouco conhecido, mas que nunca saiu da minha cabeceira. Então, é isso. De certa forma, eu sou uma voz meio isolada assim, dentro da geração nesse aspecto. Não quanto à feitura dos livros, né? que eu fazia também livros independentes como todo mundo, vendia de uma forma independente como todo mundo, me relacionava muito bem com todo mundo, mas a minha poesia eu posso considerar até, vamos dizer assim, mais intelectualizada, entre aspas, né? do que os meus companheiros. E é interessante isso, porque o Eudoro, quando eu conheci o Eudoro em Brasília, o Eudoro estava fazendo mestrado de letras na universidade, e ele fazia assim, ele tinha uma tese sobre Guimarães Rosa ótima, e ele era apaixonado por João Cabral de Melo Neto, e escrevia um pouco cabralinamente. Então, quando o Eudoro chega aqui no Rio, pós-72, né, então, já no Misterioso, ele já tinha fugido disso, né, dessa linguagem. Era mais a década de 60 mesmo, final da década de 60.
Eudoro sai O fora Cabral daquela linguagem cabralina e vai trabalhar uma linguagem, sabe, que a gente chamaria dessa poesia marginal, né? Em que o coloquial é primordial, né? E o Eudoro nunca mais voltou a recuperar essa linguagem, que ele mesmo dizia para mim, era muito intelectualizada aquilo. Mas eu nunca liguei para essa coisa de ser ou não ser intelectualizado, entende? Eu escrevia poesia que brotava de mim e acabou-se. Então, eu não prestava muita atenção, para dizer a verdade, se a geração escrevia assim ou assado. Eu prestava atenção nas minhas leituras, nos meus interesses literários, no que eu curtia, no que eu gostava e no que eu tinha prazer de escrever, né? Se não combinava com a geração, não tinha a menor importância. Menor importância. É isso, eu acho. Claro que, por isso, muita gente hoje fala comigo, você tem uma voz meio marginal, a própria poesia marginal. Eu falei, se você quiser me colocar assim, teve gente que me coloca assim, você é marginal, a própria marginalidade. Também essa coisa de poesia marginal é uma coisa completamente, né, é apenas um rótulo, mais nada, né? O nome, na verdade, foi mais por conta da marginalidade em relação aos meios de publicação, né? Pela Produção, isso mesmo. produção, pela publicação. Agora, não tem digamos assim, uma explicação estilística, porque todos são muito diversos, são incomparáveis, São né? diversos. Você, Ana Cristina, o Ali Salomão, Geraldo Carneiro, enfim. São Muito diversos. poetas Mas aquele muito núcleo, por exemplo, da Nuvem Cigana, ali era fazia questão de dizer que tinha uma poesia suja, tinha uma isso. poesia, sabe? Tinha aquele tom, que era um tom que beirava o que se chamava também de marginal na linguagem, além de ser marginal na produção, na distribuição dos livros, etc. Que aí sim eu me considero um poeta marginal, sim, nesse aspecto. Agora, nesse aspecto da língua suja, eu acho que não tem nada a ver, não, sabe? Bocage tinha boca suja, é um poeta clássico. Isso quase não tem nada a ver. Eu acho que é meio complicado você caminhar por aí. Afonso, na verdade, você continua nesse caminho, né? Você não, né? É um poeta que continua a publicar seus livros. Você não está assim interessado em pertencer a nenhuma geração específica. É uma outra forma. Eu acho que é uma forma diferente de estar, né? Hoje eu tô rouca, mas é um modo diferente, eu acho, de estar na paisagem poética brasileira. Talvez. Eu não me Desculpa. preocupei com isso, não. Eu acho muito chato, sabe, negócio de geração. Eu acho que poesia é, antes de tudo, lirismo. Para mim, entende? Então, como eu descobri isso lá atrás, eu acho que sem lirismo, sem um sopro lírico forte, a poesia ela fica um pouco esvaziada para mim. Né? Então, quando eu coloco qualquer coisa experimental dentro do meu verso, ou mais coloquial, junto, eu, de repente, tenho uma necessidade extrema de fechar aquilo tudo com um verso assim, altamente lírico e altamente clássico. Entende? Assim, um alexandrino perfeito, bom, forte. Né? E isso eu nunca mais saiu da minha cabeça. A única carta que eu recebi do Drummond, e eu mandei para ele meu terceiro livro, o Ossos do Paraíso. E aí eu descobri, na carta que ele me mandou, falando do livro, para mim foi uma alegria enorme, ele tinha lido também O Resto das Estrelas e Fraturas, e eu não sabia. Né? E ele falou comigo, Afonso, o que eu gostei muito da sua poesia foi que você trabalha, às vezes, momentos de vanguarda ou de uma linguagem mais coloquial, exatamente isso que eu estou falando para vocês. Né? Mas você entremeia também com um bom lirismo. Aí ele diz assim, o Drummond dizendo, eu pessoalmente não acredito em poesia que não tenha sopro lírico.
entende? Então, você continue, não se esqueça disso e continue assim. Então, né? Então, ou seja, o elogio que ele me fez foi dizer assim, esse poema é bonito, aquele não é. Foi de falar do conjunto e de dizer para mim, olha, presta atenção, porque você está fazendo uma coisa que está certa. Entende? Foi isso que ele me disse. Você está fazendo uma coisa que está certíssimo. A gente não pode abandonar o lirismo, né? Aí eu notei uma coisa, por isso é que a minha paixão, por exemplo, por Garcia Lorca, porque eu gostava tanto do Lorca, que eu gosto até hoje, é outro poeta meu de cabeceira, é porque aquele lirismo lorquiano, lá da Espanha mesmo, profunda, né? Os poemas rondos dele, aquela coisa bem Lorca mesmo, aquilo é uma beleza extrema, entende? Ele é um poeta que tem esse lirismo carregado mesmo, né, nas canções dele e tal. Então, isso sempre me interessou muito. E não é só me interessou, não, isso me emocionava muito e me emociona muito. Então, poesia, para mim, tem muito de comoção, de emoção mesmo. Né? Senão eu escreveria prosa e não poesia. Né? Enfim. Afonso, ouve isso aqui, ó. É você. Tempo, tempo, elucidai o violino entardecente, manhã e vento azuis, o que fizeres, não fizeres, antes, depois, vazio inclemente, treva e mente escarlate. Meu tempo, relâmpago sobre verbos mortos, esclarecei o vôo do cristal, o gume da luz, o agudo hino. Ó sonho do nada sobre o mar divino. Esse é você. Puxa, você pegou um poema que eu gosto muito, que bom. Aliás, você tinha me falado uma vez desse poema que você gosta Eu dele. sei ele de cor, eu fui ler para não, na frente do poeta, não ficar colocando bom, leu caco muito no bem. poema, né? Mas lê poesia para a gente aí, para nós mais. Não, pois é, porque esse poema mostra bem isso, entende? Esse verso final, ele é um fecho de ouro, né? Ele é eu sei, eu coloquei como fecho de ouro e funciona bem a beça, porque é bonito mesmo. Eu gosto demais desse verso, né? Ó sonho do nada sobre o mar divino. O que é isso? Eu nem sei o que é, mas é bonito, é lindo, né? Eu sei que é bonito. Você leu agora até me emocionou. Muitas vezes eu como se olho fosse o mar e lembro do teu verso. Pois é. E eu acho que isso é que o Drummond falou comigo nessa carta, entendeu? Afonso, não se esqueça dos belos versos, sabe? Poesia também é um belo verso colocado de repente dentro do poema. E o Drummond é mestre nisso. O Drummond é um mestre, Drummond é um dos grandes poetas da língua portuguesa. Nossa, eu admiro mesmo, de verdade, né? Ele é o nosso verso maker maior. Mas, enfim, da modernidade, da modernidade. Porque lá do século XIX a gente tem cada cara que eu sou assim, me rendo inteiramente. Isso, a gente não pode deixar de ler toda a tradição. Por isso que você me falou do negócio da história da poesia, que eu gosto de dar, né? Porque sem a tradição você está perdido. Gente, o Nuno é arquiteto também, não é, Nuno? Também, também. Você não te interessa profundamente saber quem foi Fídias, não é? O Claro, Partenon? Né? claro. O Partenon é das obras mais belas de todos os tempos. Né? É uma beleza. Quem é esse cara? Quem é esse arquiteto? Aquilo é poesia pura, né? Aquilo é uma coisa séria, não é brincadeira. Inclusive, E aqueles gregos são estruturalmente, o terríveis. Partenon tem a ver com a Ilíada, viu? Existe uma relação da Ilíada com o Partenon, em termos de tempo e métrica. Se você analisar, Pronto, você tá aí. consegue paralelos ali. Então, falou o poeta e arquiteto, entende? Pois Então, é. é isso. Essa tradição a gente não pode esquecer, né? Tem que estar presente o tempo todo. Comigo está presente o tempo todo. E esse meu livro que eu vou lançar agora, né, terça-feira que vem, é um livro em 16 cantos, é um livro de fôlego épico, onde eu coloco toda essa tradição lá dentro dele, né?
tudo isso que eu li, tudo isso que eu vivi, etc., está lá nele. Mas, enfim, você pediu, Suzana, que eu lesse, né? Mas Os 3 poemas. está sem som. Suzana está mudo. Suzana está mudo. Está Está mudo, mudo. Suzana. Eu estou dizendo que a gente sempre pede que o poeta leia 3 poemas, mas o Nuno é que tem que dirigir o concerto, né, Nuno? Ele é o diretor. Estamos Eu me batendo meti bola. porque não Estamos resisti a batendo bola falar o aqui. poema para ele, dele para ele. E super a pena, aquele poema lindo. Mas então fala 3 poemas para a gente, Afonso, antes da próxima pergunta. Eu vou ler 2 poemas curtos de um livro que eu gosto muito, que é do Piano Mudo. É um livro que um belo dia eu notei que eu só escrevia assim 80% da minha produção era de poemas com versos longos, né? Aí me deu talvez um pouco de febre cabaralina, de contenção, né? E eu resolvi escrever esse livro só de poemas curtos. Então, eu vou ler 2 poemas desse livro. O primeiro diz assim: poesia, busca da gema nos destroços. Música, bicho naufragado no conhaque do sol. Agora que sei ler a biópsia do desastre, quero você num maremoto de flores, amanhecida, anoitecida, bêbada de flores. É um poema amoroso, né? Curto. E esse exercício aqui. Exercício. Empurre as mãos lentamente através da pele do rio até tocar o coração da beleza, ruína do tempo impenetrável. Depois as retire lentamente, como se puxasse do infinito a respiração da criança nascendo. Então, esse é o exercício do piano mudo, que, enfim, tem uma série de poemas curtos, assim, densos, né? E que eu espero sim, de que tenha essa carga lírica, né? Essa pegada lírica, que, na verdade, quando eu digo lírico, é aquela pegada que emociona a pessoa, né? Que comove a pessoa. Eu acho que a poesia tem que ter um pouco disso também, né? Não é que seja só isso, mas às vezes aquela poesia que fica muito prosaica, dura, é até forte, né? Mas falta, eu às vezes digo, gente, cabia um verso aqui para... Né? Então, eu me preocupo muito com isso. Enfim. E vou ler também desse livro o poema mais longo que tem no livro, que se chama Discurso. Nada existe, celebremos a alegria. O nascer e o morrer não nos acontece. Só para os outros somos espetáculo. Há vento em excesso pelos buracos da linguagem. Um jardim muito espesso, labirinto de ideias. Flocos de imagens sobre natais de fumaça. Nada existe, celebremos a aventura. Tudo se instala. O sentido esvaziou-se do oceano, praias da totalidade. O que não existe celebra a concretude. É grave a pedra, a pele desgarrada, o esqueleto do silêncio. Lábios se tocam em alegria, beijo seco, jardim de séculos. Quase nenhuma fala, ninguém, mas os caminhos. Recordemos, infância veloz, olfato de espantos, estátua ardente arfando no sonho. Apenas não há ninguém, mas os espaços. Apenas o já nascido, previamente ido. Infinito buraco sem tempo. Celebração. Que maravilha, maravilha. A Lila Maia, ela fez uma pergunta aqui que eu queria
fazer logo, onde ela diz o que não pode faltar num poema para você. E a Silvia Carvão pediu para você ler Viagem, se você tiver com ele à mão, o poema Viagem, se você tiver com ele à mão. O Viagem deve estar no... deixa eu ver se por acaso está aqui nessa antologia. Só um minutinho. Tá. Quer dizer, textualmente, a pergunta da Lila o que não pode faltar na escrita de um bom poema, né? Eu acho que eu até estava conversando sobre isso. Uhum. O que não pode faltar é o sopro lírico, é o verso lírico. Eu já estava comentando isso aqui. Nesse poema que a Suzana leu, é esse verso, né, O Sonho do Nada, sobre o mar divino, esse tipo de coisa, sabe? Não pode faltar isso, esse sopro lírico, e não pode faltar uma certa inteligência para jogar por exemplo, o poema é muito formado de metáforas e metonímias, né? Metáforas e metonímias são meio complicados, mas eles são fundamentais para a construção do poema, das imagens poéticas. Agora, você tem que ser também, né, a coisa da criatividade. Eu acho assim, a diferença entre um bom poema e um poema regular para mal, às vezes é por conta da construção e da invenção que você aplica num determinado momento. Eu vou dar um exemplo assim que me ocorre, né? Que eu sempre essa coisa ficou na minha cabeça. O Drummond tem um verso dele que ele diz assim: essa mistura em mim de seda e péssimo, né? Esse verso sempre me chamou a atenção, eu guardei na cabeça essa mistura em mim de seda e péssimo. Aí eu fui ler o poema dele todo, né, e falei, gente, esse verso é que dá transforma o poema dele num grande poema, sabe? Num poema muito bom. Se ele colocasse nesse verso, que é o fim do poema, né, lá no final do poema, o poema chama-se, acho que, Meditação no Banco. Se ele colocasse lá no final essa mistura em mim de bem e mal, porque, na verdade, essa mistura em mim de seda e péssimo é bem e mal, né? Mas se ele botasse essa mistura em mim de bem e mal, o poema era a dureza de ficar em pé, entendeu? Ficava um poema fraco. Ele perderia energia. Ainda mais porque é no final ali que está calçando o poema, né? Ou o Drummond, que é o Drummond, ele não vai botar nunca essa mistura em mim de bem e mal. Ele bota essa mistura em mim de seda e péssimo e te deixa sem saber o que é isso, né? Por quê? Porque ele colocou palavras... Ele, no lugar de bem e mal, ele colocou palavras que não são usuais, né, de estarem ali, naquele lugar. Isso não é usual. Então, a colocação de determinadas palavras em lugares não usuais, né, trocando palavras, apurando a metáfora e a metonímia, é que, na minha opinião, faz o poema crescer de produção. Então, isso significa, é um exemplo, né, assim, né, meio aleatório, mas significa o quê? Que técnica literária, técnica poética, é uma coisa que você tem que prestar atenção, sabe? O poeta tem que prestar atenção. Eu sempre prestei atenção. Por que eu falo isso? Porque eu olhava, por exemplo, os quadros, a pintura. Eu dizia, gente, o sujeito sabe desenhar bem, ele pinta bem, ele não faz aquilo da orelhada, não. Ele tem aquilo é uma técnica, né? É uma técnica mesmo. O que é um Renoir? O que é um Van Gogh? É técnica profunda, domínio profundo da técnica da pintura, né? Olha, a poesia é a mesma coisa. Se eu não tiver um domínio de técnica também, de não saber por que Drummond colocou de seda e péssimo, entende? Em vez de bem e mal, eu não estou entendendo a construção literária é direito, a construção poética é direito. Então, eu sempre prestei muita atenção nisso, né? E fico de olho, ó,
esse verso está muito bem construído. Por que que ele está bem construído? E aí você vai, enfim, vai aprendendo a carpintaria também, né? Então, não é só o impulso que a gente chama de inspiração, né? Quando a musa te convoca a fazer o poema, que existe esse sopro que vem lá, sei lá de onde, né? E vamos achar que é da musa, que é bonito isso, né? Que, aliás, Afonso, eu abro o meu... não fala. Se você abre o seu, continua, é que eu do Não, entusiasmo. esse livro novo, eu coloco como epígrafe 3 poetas, Homero, Virgílio e Walt Whitman. E eu abro com um verso do Homero, que é justamente isso, que ele fala: ó musa, canta-me o homem multifacetado, que é a abertura da Odisseia, né? Ele abre a Odisseia evocando a musa. Ó musa, canta-me o homem multifacetado, que é Ulisses, o homem multifacetado, né? Que eu acho muito bonito isso. E como eu me considero multifacetado, eu disse, deixa eu aproveitar isso aqui do Homero, né? Enfim, mas essa evocação à musa, que é uma coisa lá das origens da poesia, eu acho muito bonito. Eu evoco até hoje sem nenhum problema, né? Porque eu, às vezes, localizo dentro de mim como se fosse uma espécie de uma gema brilhante lá dentro, que eu não sei onde fica, onde está irradiando poesia. É ali, aquele centro que a gente chama de coração, chama de mente, sei lá do que a gente chama, mas que existe lá dentro da gente queimando, né? Mas isso aí, essa gema, esse fogo, né, que está lá e que é o que produz a poesia, vamos dizer assim, é a musa que sopra essa brasa, né? É uma musa aí. Por isso, quando a gente se apaixona, a gente diz assim, a minha musa chegou, né? Mas é porque essa paixão leva ao fogo também, né? Não necessariamente só essa paixão, mas ela leva sim, ela leva ao fogo sim, né? Por quê? Porque a paixão é uma coisa que te comove, que te mexe, que te, né, revolve as suas entranhas. Então, isso é poesia, isso provoca poesia, sim, né? Então, também não tem vergonha nenhuma de dizer assim, não, aquele amor que eu tive, ela foi a musa de tais e tais poemas, que foi mesmo, né? E você diz, você ainda é apaixonado? Não, foi uma paixão que aconteceu, não sou mais apaixonado, mas num determinado momento fui, né? E me provocou coisas boas, nesse sentido da musa mesmo, soprar a poesia, né? Então, eu acho que isso é legal, eu acho isso muito legal. Gosto de falar do canto da sereia, que eu acho outro mito lindíssimo, entende? Porque é um canto mudo, é porque o Ulisses enfiou cera no ouvido para não escutar, então, na verdade, se transformou na Odisseia num canto mudo, num canto silencioso, né? E que é um canto, e quanto mais silencioso, mais belo. Então, tudo isso eu acho muito bonito, e eu utilizo isso. Isso tudo é poesia, tudo isso é por aí que se tece a poesia, através dos mitos, através da técnica, através de tanta coisa, né? Mas é isso, né? Então, eu presto atenção nisso tudo, né? E é assim que eu vou construindo o meu trabalho. Bom, você podia falar, então, mais 3 poemas para a gente, Afonso? E se um deles pudesse ser Viagem, se você achar... Não, Viagem eu tenho num livro, mas não Viagem está está aqui na minha aqui, mão. ó. Está aqui nos Pois é, 50 mas é porque eu coloquei aqui do meu lado uma antologia que eu publiquei em Portugal, em Lisboa, né? Essa antologia aqui. Né? Bom, enfim, mas o Viagem está num livro lá dentro. Nesse livro eu teria que ir lá buscar, vai atrapalhar acho que um pouco aqui a Tá bom, ordem então, da coisa. Né? 3 Se você poemas. achar Viagem aí, Suzana, depois lê para mim, por favor. Você encontrou? Eu encontrei, sim. A hora que você disser, eu leio. Tá? Tá ótimo, tá ótimo. Por favor. Eu vou ler um poema chamado Vento Negro, que eu dediquei
ao Roberto Piva e ao Cláudio Willer, né? Que são poetas que eu gosto muito. Vento Negro. Eles virão dos subúrbios congelados, óleo expelido na música de corpos descascados, mágicas vermelhas, vísceras e sementes, enterradas nos despenhadeiros do sangue, rubis de furacões paralisados, nevroses e tempestades de adagas, tesudas coxas esquartejadas, vapores da loucura, formigas desmapeando cidades, uma chuva sem termos, uma comunhão de verbos torturados, palavras do sonho nos altares sem memórias. Eles virão nas paranoias transcendentes, arderão nos desfiladeiros de ferro e convulsão, as babas das vidrarias, os sexos iridescentes. Eles virão debochados, transfigurados, indecentes, e as sinfonias serão arrancadas dos ossos, dos prédios onde hibernam as borboletas da treva, sentidos demolidos nos manequins do absurdo, imagens moídas nos computadores turvos. Eles virão transbordados, desirmanados, furacões de pesadelos tardos, sol por todos os poros a nos desinventar. Esse Vento Negro, eu procurei dar bem o tom também da poesia do Piva e do Willer. Deixa eu ler aqui para vocês o poema Cão. Não vou mais respirar, nunca mais ordenhar para escrever um livro. Não vou às bacantes, ao verão de vidro sobre o mar dos diamantes. Ficarei só com meu bulldog. Nunca tive um, apenas uma gargalhada. Só com minhas pulgas, minha pele de vulcões silenciosos, esta espécie de incêndio solitário, brilho agudo, animal titânico. O cão rosna, e quando todos adormecem, o licor do sonho adoça o nervo da noite, mantém o invisível. Agora só vou ao poema pela paixão a ganir das palavras, pelo gosto de chupá-las, corpo contra corpo, cuspo na realidade. Foda-se a musa, as cordilheiras de luz, coxas de outro verão. O tempo sempre foi impaciência. Só agora que perdi os dentes e o rugido, descubro a contragosto meu bulldog. Mesmo os acordes aleatórios, músculos violentos sobre a presa, sais do amor, ácidos da fortuna, e estamos mortos, baby. Mas fudidos assim é que brilhamos. Não quero mais harmonia para escrever o livro. Não vou escrever. Que beleza. Afonso, você poderia falar um pouco para a gente da sua relação na escrita com a cidade, e aí falar um pouco sobre o processo do livro Cidade Vertigem, que é um livro assim, muito particular, muito peculiar, né? Muito interessante. Como é que se deu? Como é que você concentrou coisas que talvez tivessem impulsos que estavam mais dispersos em sua poesia, né? E concentrou ali no Cidade Vertigem? O Cidade Vertigem tem uma história interessantíssima. É um livro, como você falou, é um livro bem peculiar e é uma coisa única no meu trabalho, dentro da minha obra. Eu gosto demais de Cidade Vertigem, né? E como é que foi a construção desse livro? Eu vou explicar assim rapidamente. Na década de 80, eu estava comecei a escrever um poema que eu imaginava ser um poema longo sobre o tema da cidade, que sempre me preocupou, né? Essa coisa da megalópole. Eu morava no Rio, fazia meus livros como a Saúde em São Paulo, então vivia em São Paulo. Então, Rio e São Paulo, as duas megalópolis, e eu comecei a escrever sobre essa vivência, né? Os problemas da cidade, etc, etc, etc. Bom,
Mas o livro eu fui deixando na gaveta, porque ele foi crescendo, eu fui deixando lá na gaveta e publicando outros livros na frente. Quando chegou na década de 90, eu fui fazer minha tese de doutorado na Escola de Comunicação da UFRJ. Então, porque, enfim, eu dava aula na Universidade Federal Fluminense, na área da comunicação. Claro, eu dava aula para os cursos de cinema, publicidade e jornalismo, né? Mas eu criei, vamos dizer assim, lá na Escola de Comunicação, um curso de oficina de texto para eu falar de poesia, de literatura, que eu gostava, porque uma coisa que eu sempre notava era que os alunos não liam muito, né? Espera um minuto só que estão tocando aqui em casa. Só um segundo, por favor. Vocês? Eu estou aqui na posição. Desculpa, é que tocaram aqui, eu tive que abrir. Mas, enfim, eu estava dizendo que eu era professor e tal, e dava aula, e que puxava literatura por saber que os alunos liam muito pouco. Quando eu fui fazer meu doutorado, eu não tinha o tema estava procurando um tema para a tese, né? Foi minha mulher, a Cessa, né, que é arquiteta, que falou comigo: Afonso, por que você não pega seu poema da cidade, que está tão bonito e tal, mas ainda não está pronto e tal? Você para escrever o poema, eu tenho notado que você está lendo coisas, inclusive, da minha biblioteca. Eu pegava livros da biblioteca da Cessa, de arquitetura, pegava urbanistas que me interessavam, lia coisas, para completar meu poema, né? Eu estava fazendo essa pesquisa também, paralela. E ela falou: você podia fazer ensaios, mostrando como é que você está escrevendo o poema, e daí você tira ensaio, constrói ensaios, faz uma coisa mista. Foi uma ideia da Cessa, isso, né, da minha mulher. Falei: Cessa, é uma bela ideia, eu vou ver se dá para montar isso. Agora, o problema é encontrar um orientador que vai gostar da história de eu estar com um poema enorme no meio da tese, né? Mas aí, bom, eu procurei alguém me disse: Afonso, olha, o Márcio Tavares do Amaral, ele adora poesia, ele escreve poesia também, ele é filósofo, enfim, eu acho que ele vai gostar disso, mostra para ele. Eu procurei o Márcio falou: Afonso, está lindo o poema. Aliás, eu tinha dito para ele: eu quero colocar esse poema na tese, mas eu boto ele lá no finzinho como apêndice, né? Boto os ensaios na frente para constituir a tese. Ele falou: de jeito nenhum, você vai abrir sua tese com o poema, né? Ele trocou tudo, deu força, e eu fiz a tese. Bom, defendi essa tese e depois eu peguei essa tese e retrabalhei para produzir o Cidade Vertigem. Ou seja, veio da minha tese, né? Mas para o Cidade Vertigem eu escrevi muito mais, eu escrevi muita poesia em prosa, que coloquei dentro do livro, que já existia também na tese alguma coisa, mas eu ampliei, escrevi mais, e hoje eu estou fazendo uma revisão criteriosa do Cidade Vertigem. Eu vou manter tudo, não estou, mas estou ampliando o Cidade Vertigem, e ano que vem eu vou republicar, né, ampliado, revisto e ampliado. Porque é um livro que para mim, ele é um work in progress, né? A cidade está aí, os problemas estão aí, e a gente pode continuar a falar sobre 1000 coisas, né? 1000 aspectos, né? Enfim. Então, Nuno, foi mais ou menos isso o que eu fiz, né? É interessante. Eu não sabia dessa circunstância da tese. Enfim, o livro ele me pareceu um livro híbrido, assim, né? Ele vai é um mosaico, né, de pensamento e poesia. Aliás, é uma frase meio fraca essa: mosaico de poesia e pensamento, né? Mas assim, é um mosaico de poemas e textos mais ensaísticos, mas que eu não sabia dessa circunstância da tese. Vou até pegar para rever agora. Pois é, tem esse tom, porque você vai ver no livro que tem
eu pego determinados poetas, como Baudelaire, Eliot, etc., e vejo na obra deles como eles trataram o tema da cidade, né, na obra deles. Esses são e pego também alguns urbanistas, né, e pego também o pensamento utópico dentro da arquitetura, né, para poder fazer meus ensaios, para compor, que compôs a minha tese. Minha tese foi composta desses ensaios, né? Só que o poema participou também, né? Agora, quando eu fui fazer o livro, eu retrabalhei tudo para a construção do livro, né? Então, enfim, não tem mais aquele tom de tese com introdução, conclusão, não sei mais o quê. Não é mais a tese, mas é a tese, sim. Tá ali. Todos os textos que estão no livro participaram da tese. Quase todos. Não todos, mas quase todos. Né? Legal. Fala 3 poemas para a gente, então, Afonso. Mais um curto daquele livro, né? Do Piano Mudo, que chama-se Fragmento Grego. O reino da palavra é insatisfatório, tal um inseto que só acreditasse nas asas para voar. Estética, túnica de música, farelo tombado da mesa de um deus, igual diamante para nós inescrutável. Amor, cristal do sonho, sol invisível florindo teu breve corpo de luar. Agora um poema maior que está nesse meu livro agora que eu vou lançar, que chama De Biografias Urbanas. Tem uma epígrafe do Álvaro de Campos, da tabacaria, que é aquele trecho que diz: come chocolates, olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Come, pequena suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade que comes. Né? Aí o poema diz o seguinte: fico a pensar por que diabos alguém consegue escrever um poema como a tabacaria, algo acima das forças e dos vermes que roerão qualquer dessas carnes inúteis, se não forem antes tostadas em algum forno crematório e todo o pó colocado a girar sobre os versos exaustos deste poema simplesmente do caralho. E por não poder escrever nada que lhe consiga arranhar os pés, sigo a rolar rua abaixo, na tarde feita de abismos, para se beber uma cerveja por cima dos absurdos buracos onde não há nada, nenhum poema a ser lido daqui a não sei quantos séculos, sob o suspiro de ser um poema absolutamente do caralho, enquanto sopra um vento ou uma lua sobre as sombras de uns cães ressecados há milênios, do mesmo jeito que me dou conta de não mais me recordar de verso algum da tabacaria, além da sensação de ser nada, porra nenhuma de nada, ou entrar de modo triunfal no bar para sorver a cerveja sem metafísica, boca deserta sem versos, sem luas, e logo na esquina o labirinto. É quando penso como é que se há de ficar sem ler um poema igual à tabacaria, e regresso aos pulos por sobre abismos e uivos para a eterna tarde em que alguma pessoa rasgou de vez um delírio do porte desta tabacaria. Lá nas paragens remotas das luzes mofadas em que se bebe silêncio, mudez anterior aos espaços, nudez que jamais pertenceu a nenhuma árvore que arde o alto vazio de ouro em estilhaços. Que maravilha, maravilha. Puxa vida. Você falou ainda... Esse poema é um diálogo com o Pessoa, né?
Pois porque é. tem muito isso nesse meu livro, quando eu falo que eu trabalho com toda a tradição da poesia, eu fiz questão de que, enfim, há no livro essa preocupação. É isso. Esse livro é um livro de uma conversa minha com o Alberto Caeiro. É. Você tem temos essa paixão em comum também. E outra coisa que você disse, que eu me identifiquei muito, é você falou de Murilo e Jorge Lima, né? Eu acho que Siciliana e talvez o livro de sonetos mais do que A Invenção de Orfeu. Eu sou absolutamente apaixonado pelo livro de sonetos, que é 2 anos antes da Invenção de Orfeu. São extraordinários. É um negócio assim. Extraordinário. É, Dos melhores sonetos dos melhores sonetos da língua. da língua, aquilo ali Da é língua. absurdo, né? É absurdo. Oh, meu Deus, fugiu agora. Aquele do Drummond, Claro Enigma e Claro Enigma. São os 3 livros Claro assim que Enigma. eu acho. Claro Enigma é uma obra primíssima. São fantásticos. Mas, engraçado, eu não sei se você tem isso, se você tem, se é uma impressão minha ou se você tem para você essa mesma... Eu vejo alguma coisa de Augusto dos Anjos na sua poética. Não aquela... Não estou falando daquela exuberância, assim, daquela... das palavras, aquela busca dele pelas palavras diferentes, não, mas tem alguma coisa de Augusto dos Anjos que também que você não citou aqui em momento nenhum, mas eu vejo assim tem alguma esquina de Augusto dos Anjos aí no seu urbanismo, ou é impressão? Não, não Ou é você lê impressão, não. pouco? Não, é não? Porque eu só falei, né, eu só falei aqui da poesia moderna, né? Eu não falei do século XIX, da nossa poesia, né? Mas tinha comentado que ela é extraordinária, né? A poesia do século XIX. Ou seja, os três grandes simbolistas brasileiros, né, são Cruz e Souza, meu avô, Alfonso de Guimarães, e o nosso Augusto dos Anjos. O Augusto, eu coloco ele como simbolista também, apesar dele ser um simbolista expressionista, já uma coisa já, né? Mas ele é de raiz simbolista, o Augusto. Aliás, ele começa altamente simbolista. Depois é que ele começa com aquele cientificismo de linguagem, ele se torna expressionista e tal. Mas, enfim, ele é simbolista. E eu acho o simbolismo um movimento importantíssimo, né? O modernismo sai do simbolismo diretamente. Não sai do parnasianismo, não tem nada, não, sai do simbolismo, né? O simbolismo é um movimento que foi relegado na época, ao esquecimento, tendo em vista que o parnasianismo é que prevaleceu, né? O poeta que era lido, o poeta que era cultuado, o poeta que era amado por todos e tal, era Olavo Bilac, que é um grande poeta, mas se deixou de lado o simbolismo, né? Houve uma proeminência muito grande do parnasianismo na época, né? E o simbolismo é altamente moderno, coisa que o parnasianismo não é, né? O parnasianismo é bem retrógrado, de um modo geral. E o simbolismo não, o simbolismo é moderníssimo, moderníssimo. Então, se você for ler com cuidado esses 3 extraordinários poetas, que são extraordinários mesmo, que são Cruz e Souza, Alfonso de Guimarães e Augusto dos Anjos, você vai ver que, olha, é difícil você colocar na modernidade mesmo, pegando toda a modernidade, são poetas da mesma altura, são poetas que não devem nada a ninguém, a ninguém, a ninguém, a ninguém. São poetas extraordinários. Cruz e Souza é dos maiores poetas de qualquer tempo, né? Então, mas são esquecidos, são mal lidos, são colocados como uma coisa velha, antiga, sei lá o quê, né? Então, eu sempre tive essa preocupação de leitura. Então, você tem toda a razão. O que tem na minha poesia é um sopro simbolista, muitas vezes. Mas também tem um sopro romântico.
do romantismo, que eu também detecto aqui e ali, entende? Porque o romantismo também é muito legal. Eu sou fã de Castro Alves, fã de Castro Alves e de Álvares de Azevedo. São dois poetas de minha predileção mesmo, né? Eu, de vez em quando, me dá aquela saudade de ler O Navio Negreiro, eu vou lá, leio, me comovo até os últimos fios do cabelo. Gente, que poeta gigantesco é o desgraçado do Castro Alves, né? As O imagens Álvares de são, Azevedo é outro. Hã? as imagens são As impressionantes. imagens, não. E outra coisa, sabe o que que é? O Castro Alves não erra. Ele não tem um erro na obra dele. Eu já li a obra inteira. É um cara que morreu com 24 anos e não erra. A linguagem, ele acerta todas. É um negócio assim que me dá uma inveja, sabe? Eu digo, meu Deus do céu. Eu, com 24 anos, era analfabeto em poesia, sabe? Eu estava me construindo. O desgraçado já tinha feito tudo, e de uma maneira notável, notável. Então, as pessoas não. Eu leio esses caras prestando também atenção nisso, entende? Na construção deles. Como é que eles constroem? São exemplares. Olha, meu avô, eu sou apaixonado, não é porque é meu avô, não, é pela construção. A música da poesia dele, a construção me deixa tonto, sabe? E assim o Augusto dos Anjos, que é uma coisa à parte, né? Enfim, eu tenho, sim, um sopro forte do simbolismo e do romantismo na minha poesia. Isso eu sei que eu tenho. Junto com o modernismo, junto com o surrealismo, é uma mistura disso tudo, né? É por aí que eu trabalho mesmo, né? Talvez por Mas isso trabalho, sabe? Sim, não, ia dizer, talvez por isso essa marginalidade em relação à geração marginal, né? Porque eles não era outra onda ali. A maioria deles, né, era uma onda completamente diferente. é um mundo diferente porque justamente, Uhum. para dizer com todas as letras, eles não tinham a leitura que eu tinha, leitura Sim. dessa poesia. Eles faziam um trabalho muito mais intuitivo, a maior parte, né? Não estou dizendo todos, mas a maior parte. Não Ana Cristina, não, que a Ana Cristina lia tudo, né? Ana Cristina era tudo. A, enfim, até me lembro que o Chacal dizia: não, Ana Cristina não é anti. Porque o pessoal dizia assim: a poesia marginal é anti-intelectual. Aí o Chacal dizia assim: menos Ana Cristina, que é super intelectual. Né? Ficava brincando, né? É. Mas porque a Ana Cristina lia tudo. Né? Então, agora, não que o trabalho dela tenha essa carga, não. Mas ela era uma pessoa muito bem informada, que eu quero dizer. Era professora, lia, pesquisava, era danada, ela tinha uma antena muito aberta. Né? Pena que morreu tão cedo, porque ela ia fazer o diabo na obra dela, porque ela era muito interessante. Adoro Ana Cristina. Mas, enfim, gosto dela pela originalidade dela, pela maneira dela ser, que é muito própria. Isso é muito difícil, você ter uma voz tão própria. Né? Não é uma coisa fácil, não, e ela tinha uma marca dela. Mas, enfim, mas, assim, de um modo geral, eles não tinham essa leitura que eu tinha. Então, nesse aspecto, eu sempre fiquei à margem mesmo dessa dita marginalidade. Né? É verdade. Mas é isso. Está chegando o momento, que é o momento mais duro da tarde de último sábado do mês, que é o momento de encerrar o concerto. A gente fica querendo, cheio de pergunta para fazer, muito assunto para puxar, mas nós já estamos com 1h30 de conversa e de poemas, né? Então eu vou pedir para você ler 3 poemas, né? Para a gente ouvir e passar para a Suzana fazer os comentários finais, o encerramento. E já de pronto agradeço muito, dizer que, assim, para mim, particularmente, um momento muito bonito, né? Porque eu estou falando, junto comigo aqui, fala aquele menino de 13 anos que leu Afonso Henriques, né, pela primeira vez. Muito obrigado. Obrigado, Nuno. Eu vou ler 2 poemas que estão no Cidade Vertigem, que foi tão falado aqui. Né?
Um diz o seguinte: Pai nosso massacrado na cidade, santificado seja o martírio da carne. Venha a nós o espetáculo de sombra, pânicos animais no cósmico matador. Seja feita a treva singular que clama pela aurora do divino. O labirinto nosso e o pão do mistério caiam em tempestade sobre os ossos do universo. Amém. O outro diz o seguinte: há um silêncio tão terrível, tão devastador, sob o arruído azucrinante da cidade, que é sempre melhor ampliarmos a catástrofe sonora, a propagação alucinada das imagens, ao máximo grau possível, a obscenidade absoluta, e assim afastarmos o vácuo, e assim evitarmos o congelamento do sangue e do espírito, por esse infinito silêncio, por essa boca vazia de palavra e sentido, por esse universo cego a pulsar em demência estática na carne das pedras mais fundas, no carvão dos alicerces inenarráveis. E para encerrar, obrigado. E para encerrar, eu vou falar um poema que eu acho que é um poema que eu até considero um poema ícone meu, que, de certa forma, resume tudo isso que a gente está falando de poesia. Eu estava falando aqui sobre a poesia, né? O poema é curto e diz o seguinte: engole o peixe com a espinha e tocarás a guelra de Deus. Aprende todas as palavras antes de reduzi-las a uma. Ser infinitas palavras, não precisar de nenhuma. Obrigado. Que maravilha, né, Afonso? Na verdade, quando eu te disse que quando eu olhava para o mar eu pensava naquele verso, né, do violino, né? Esse é outro verso que ficou assim, esses versos seus, esses também, ser infinitas palavras, não precisar de nenhuma, né? Quer dizer, poesia é essa coisa, né, que a gente vai buscando o silêncio e fala só o que é necessário, né? É um pouco assim, muito bonito, muito bonito. Eu queria, assim, para terminar, eu vou te pedir mais uma coisa, para você ler mais um poema, tá? Que é o do A Outra Morte, de Alberto Caeiro, o poema 24, eu não sei se você está com ele aí, espero que Você quer esteja. que eu pegue? Eu posso pegar rapidamente. Tá bom, vai lá. Tá, só um minutinho. Vou esticar, viu, Nuno? Esticar mais uns minutinhos. Vamos embora, vamos embora. Enquanto ele vai lá O poema é e lindo. volta, eu vou convidando vocês para o lançamento do Afonso Henriques, que vai ser agora no dia 28 de junho, tá? Às Terça-feira. 19 horas, na livraria, na Janela, né? Na Janela. É Janela Livraria. No Jardim Botânico, na Janela Livraria, no Jardim Botânico. Tá? Eu não escrevi, aí fiquei um pouco na dúvida. O nome é Janela Livraria. É uma livraria nova, linda, que tem ali no Jardim Botânico. Vocês estão Muito convidados. simpática mesmo a livraria. Atendimento muito bom. Bom, eu estou com o livro já aqui. Esse aqui é o 24, né? 4, Eu vou esticar um pouquinho a pedido da Vitória, que se queixou que 1h30 é pouco para o concerto. Viu, Nuno? Vitória sabe das coisas. Então, é o poema 24 do A Outra Morte, de Alberto Caeiro, do livro. Nada servirá para nada, bem sabemos, quando a notícia paira um momento à flor do sonho e então se espedaça de encontro aos nossos olhos em clarão insuportável. Esta notícia de morto mais recente. E era com quem conversávamos, com tanto sol por cima,
até tudo se curvar em nada, e os arvoredos escarlates cantarem na rude bruma. Também os rochedos desamparados. Sei que sou eu quem vai sentindo na superfície das coisas, que se deixam estar indiferentes a qualquer sentimento, e que isto é o fluir do miserável mistério de que temos buscado sílabas para nada, pedaços sem sentido de infinito entre desertos que gritam. Pois se a notícia do morto for algo insuportável, igual a este clarão de sombra a estrangular o sonho, talvez seja a hora de tudo esquecer, tanto quanto se esquecem ossos por esse coágulo de nada vibrar, nada a vestir-se de nada, vento que se ausenta no ar. Maravilha, Afonso. Afonso, então, assim, em nome do Instituto Estação das Letras, que tem essa programação, né, que eu gosto de... Depois eu vou fazer um pouquinho a divulgação da nossa programação do mês, né, do final do mês, porque, né, eu queria assim, agradecer muito a você essa tarde belíssima, né? Vai precisar de outra tarde para você falar muito mais, convidar novamente todos ao teu lançamento do Cantar de Labirinto e mais 2 outros livros, inclusive Aquilo, Aquele e Aquela, que é um livro infantil do Afonso, que vai estar à venda lá. Poesia infantil. Poesia, tudo é poesia. E A Tulipa Azul do Sonho também. São 2 livros que também estarão à venda na noite da Livraria Janela. E divulgar aqui a programação, então, do Instituto. Era Ana Francisca. Oi? A programação de junho do Instituto Estação das Letras. No dia 30, agora, na quinta-feira, às 19 horas, nós vamos ter um Recordar Infâncias. Tá? Aqui é uma programação em que a gente revisita a infância de escritores famosos, e nessa quinta vai ser a infância do Jean-Paul Sartre, tá? Em que a obra é muito localizada na infância, né? Então esse evento, né, vai ser nós vamos fazer uma leitura de alguns trechos de As Palavras do Sartre, eu e a Ninfa Parreiras, né? Então, Susana Vargas e Ninfa Parreiras faremos essa leitura. 19 horas, quinta-feira, dia 30. E no dia 1º é um evento Cestas com Letras, estão convidando vocês para Cestas com Letras, que é um evento dos alunos da estação, comandado pelos alunos da Estação das Letras, em que vamos ter aqui a leitura de Caio Fernando Abreu, tá? Do livro de Pequenas Epifanias, do Caio Fernando Abreu, feita pela poeta Mara Sena, que está aqui conosco, que é uma super leitora e vai nos guiar aí pelas sendas do Caio Fernando Abreu. Vocês estão convidadíssimos, é a entrada franca, eu mando o link para vocês todos, a gente manda. Enfim, vocês se inscrevem, quem puder. Estou esperando vocês aqui, tá? Muito obrigada, então, Afonso, mais uma vez. Querido amigo. Obrigado a você, viu? Obrigado ao Nuno, a você, a todos. Tchau. Obrigado, Afonso. Obrigada pela presença, gente. Estou vendo pessoas olha, Beth Columa, poeta, está nos Estados Unidos, está aqui nos prestigiando, né? Tanta gente de fora, né? Pessoas de várias partes do país, assim. Então, é isso aí, uma alegria poder contar com vocês aqui no nosso concerto de poesia. Tá bom? Beijo para vocês todos e até o próximo evento do IEL, tá bom? Apareçam aí. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau.